Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, ajudando a cumprir a sua missão, dando força para tal, iluminando os pensamentos, inspirando as palavras. Bem, cumprir o ministério, que é determinado, dado por alguém. Dos dois lados, nós podemos observar isto, dentro do mundo espiritual e do mundo natural. Cada pessoa que recebe uma função para executar, ele deve lutar para cumprir a sua missão. Seja ela a mais graduada de todas ou a mais inferior de todas. Tudo é uma missão. Então, diante dos homens, a missão mais inferior vai ganhar menos dinheiro, vai ser mandado por 10, por 20, e no final das contas vai ser sempre ninguém. Mas ele deve lutar para cumprir sua missão. E por outro lado, tem-se no mundo as gerências da política, tem a presidência da República, tem os seus deputados. Agora, cada um deveria lutar e deve lutar para fazer cumprir com dignidade a sua missão. Seja de um lenhador, seja de um lavrador, seja de um presidente da República, seja de um enfermeiro, seja de um médico. Cada um tem a sua missão, seu ministério ali. Cada um faz a sua parte, cada um deve procurar fazer com perfeição. Então nós vemos isso, meus irmãos, na nossa vida, que Jesus distribuiu talentos e ele cobrou. Aquele homem, aquela parábola que Jesus contou, a história dos talentos, ele voltou e foi fazer o acerto com aqueles aos quais ele distribuiu os talentos. Mas eu ganhei só um talento. Mas um talento, você tem que administrar um talento. Qual que é a sua missão? Qual que é o teu ministério? Ou você acha que tem gente que não tem um ministério na terra? Todos têm seu ministério. Todos têm as suas obrigações. Só que uns ignoram. Uns não querem cumprir. Tem gente que não quer trabalhar. Aí Paulo diz que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Compreendeu? Paulo também olhou isso aí. O pai tem o seu ministério, a mãe. Os filhos não tem? Tem. Honrar o pai e a mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Se a gente for entrar em detalhes, nós vamos ficar tempos e tempos, né? Mas cada um tem que cumprir. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o exemplo dos exemplos, cumpriu a sua missão como homem. Ele veio para ser sujeito a Maria e José? Ele foi, a Bíblia diz que foi. Ele veio, dentro do mundo natural, ele se sujeitou às ordenanças. Então ele se sujeitou às ordenanças da lei. Ele seguia com Maria e José. Até que chegou o ponto dele trazer a essência, o porquê realmente ele veio ao mundo. Bom, Jesus, ele disse assim em Lucas 22, no verso 33. Ou melhor, verso 37. Dizendo aos seus discípulos:
Ele diz assim, vamos começar no 35 para melhor compreensão. Disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. O que está escrito de mim terá cumprimento. Agora, o que estava escrito de Judas também teve cumprimento. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha, quando eles estavam falando justamente, a partir do verso 15, que deveriam ser escolhido um outro para tomar o lugar de Judas. Porque ele foi contado no ministério. Então, a partir do verso 16, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Mas tudo que está escrito tem que se cumprir. Então, eles relatam a maneira que ele se precipitou e se arrebentou pelo meio. Ele se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aí no 19, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Céldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro seu bispado. Então vejam bem, aquilo se cumpriu na vida, o seu momento de cumprir. Agora cumpra seu dever. Qual que é a sua obrigação? Fazer o bem é o dever de todos, é obrigação nossa. Ajudar o necessitado, amar a Deus, amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, não é nossa obrigação? Cumpramos. Amar, porque se você não ama, você vai odiar. Mas, preciosos irmãos, nós devemos observar isto, que nós não viemos, não estamos aqui apenas como que algo sem utilidade. Todos têm a sua utilidade. Todos têm uma etapa para se cumprir na vida. Alguns acham pesado demais a sua lida, e lamentam e reclamam. Outros, às vezes com uma carga maior, conseguem ainda louvar a Deus, exaltar a Deus. Vejam bem, na vida de Paulo, ele estava indo por um caminho, mas ele tinha um ministério. Ele tinha um chamado ao qual, desde o ventre da mãe, Deus já o tinha separado para fazer algo, ser o apóstolo para os gentios. E ele teria que passar por aquilo que ele passou, ser mestre na lei, ser doutor na lei,
para que então ele pudesse dizer, na verdade, por que a lei tinha ficado para trás. Porque se ele não conhecesse a lei, como ele iria falar sobre a lei? Então vejam bem, que Deus levantou pessoas que viveram a vida quase inteira dentro da mensagem, para esclarecer ao povo no tempo certo, para sair disto. A lei serviu? Serviu. Vamos dizer, então a mensagem serviu? Serviu. Mas chegou a hora disso ser deixado de lado, porque quem ficar nisso está contra Deus. Quem quisesse se justificar pela lei naquele tempo, Paulo queria se justificar pela lei, ele teve que cair, ele teve que sair dali, ele teve que ser cegado, para depois seus olhos se abrirem para conhecer a verdadeira graça da salvação de Deus e sair daquele sistema incapaz de salvar, de redimir uma alma. Você pode compreender isto? Então, às vezes nós somos censurados, de traidores. Paulo também foi. Paulo também não era crido. Que isso? Esse homem, educado aos pés de Gamaliel, treinado, sábio, e procurando fazer a obra de Deus, mas perseguindo a Deus. Vocês estão pensando que as pessoas às vezes estão perseguindo a Deus, pensando que está fazendo a obra de Deus. Chega o tempo da ressurreição. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se você não ouvir a voz, o chamado do Espírito, você vai apodrecer na sepultura da religião. Você vai apodrecer na sepultura de um sistema, por não querer aceitar o tempo certo da saída. Agora, tem dificuldades quando você sai? Se você vai sair pensando que vai ser só mar de rosas, deixar esse sistema, não, a gente sofre sim. Sofre a rejeição, sofre as dificuldades. Olha na palavra. Quando Moisés deixou o Egito para ir para o deserto, o que ele deixou, gente? Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, para ser maltratado com os filhos de Deus, para ser ignorado com os filhos de Deus, para ser isolado, desligado dos sistemas. Oh, mas pela fé, Moisés, já grande, ele tomou a decisão, preferiu ser peregrino, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo usufruir do gozo do pecado, da riqueza, da boemia, do dinheiro e tantas coisas. Mas Paulo, ao sair, ele deixou isso para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oh, que maravilha! Se você sente algum toque do Espírito Santo, você viu que as coisas estão erradas e insiste em permanecer no erro, você não está errado? Você não está cometendo um pecado aí? Sabe fazer o bem e não sabe?
é iniquidade. Mas Paulo cumpriu o seu ministério. Que Deus nos dê graça a todos vocês para cumprir o ministério. É o conselho de Paulo para Timóteo também. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Evangelho de cada um. Pega um versículo da Bíblia, pega uma coisa, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Judas cumpriu o dele. Era trair a Jesus. Não traiu. Mas Paulo cumpriu o dele. Era sair da lei para pregar o evangelho. Quantos estão dispostos a sair de um sistema enganoso para pregar a verdade? Deus te dê graça para isto, de força, coragem e ânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Não seja inimigo da cruz de Cristo, seja amigo.